Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom, como vocês podem ver no título, isso é mais um vídeo onde eu digo sobre agir no mundo de forma natural, de acordo com o que você realmente quer, sabe? De maneira 100% livre. É agir com a menor resistência possível. É agir com zero atrito entre o que você quer e o que o mundo quer, entende? Bom, basicamente nós vivemos num mundo tridimensional, no mundo dual, no mundo mental, onde tudo é mental, onde o todo é mental, certo? Basicamente, estamos dentro de um sistema mental, nós somos o que estamos dentro de um sistema mental, e esse sistema mental, ele é simplesmente a mente, né? Energia e matéria, que é o corpo, né? E, enfim, dentre esse sistema mental, né? Temos vários nomes, como alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, outros chamam de corpo, outros chamam de físico, enfim. Tem diversas subcategorias, né? De, vamos dizer assim, temos vários tipos de corpos, digamos assim, sabe? Então, enfim, estamos dentro desse sistema mental. Paramos por aí. Opa, estamos dentro de um sistema mental. Então quer dizer que nós não somos a matéria e energia, realmente, né? Nós somos pura consciência. A matéria e a energia simplesmente fazem parte de nós. Inclusive, Jesus falava dos filhos, né? Que ele é o filho do homem. Quer dizer o quê? Que ele, que ele estava ali num filho, sabe? É como se o sistema mental dele fosse o filho, sabe? Ele fosse o filho do homem. Quem que é esse homem? O indescritível, o, o pleno, plenitude, perfeição, algo totalmente ali como é que eu posso dizer? É indescritível mesmo, sabe? Algumas tradições falam de incognoscível, que não se pode, aquele que não se pode conhecer. Então, Jesus estava ali como um filho, mas ele sabia no fundo que ele era um com o Pai. O que que é isso? Ele não nega o ego, mas também não aceita o ego totalmente no comando dele. Ou seja, ele equilibra essas coisas. Ele usa o caminho do meio, como o Buda dizia, né? Então, agir de maneira natural, pessoal, é realmente conhecer profundamente quem você é. A maior tecnologia não é aquela que é física, mas aquela que é interna. Porque Jesus já dizia: o reino dos céus está dentro de vós. O que ele quis dizer com isso? Que o reino dos céus é a mais alta tecnologia. Digamos que é evolução de consciência, evolução da mente. Pois aquilo que é a pura consciência, o homem, o indescritível, simplesmente já é tudo, entende? Já é o todo. O todo aqui que eu falo é que a mecânica quântica, né? Alguns coaches aí, né? Não vou dizer mecânica quântica, mas alguns coaches de mecânica quântica dizem todo, né? O todo. Quer dizer o quê? Indescritível ou inefável, né? Como em livros gnósticos, né?
apócrifos, quer dizer, diz que é o inefável, né? Então, essa é a mais alta tecnologia. O reino dos céus está dentro de vós. Essa é a mais alta liberdade, pessoal. Certamente nós não temos total livre-arbítrio nesse mundo, sabe? Nesse mundo dual, no mundo da matéria. Nós temos, vamos dizer ali, que um livre-arbítrio de 50% da realidade, ou bem abaixo disso. Nós temos e não temos livre-arbítrio, certo, pessoal? Porque se a gente tivesse total livre-arbítrio sobre a matéria, a gente faria coisas ilimitadas, sabe? Então a gente vive num mundo limitado, porque a matéria é limitada, não é infinita, não é eterna. Então a vida material é como se fosse uma dança eterna. Alguns dizem roda de Sansara, Maya, a ilusão, porque tudo nessa vida, desde um começo de um pensamento até o final dele, é como se ele não existisse, certo, pessoal? Então, o que é agir de maneira natural, de acordo com tudo isso? Cara, é você simplesmente ser quem você é. Hoje, a maioria das pessoas, elas vivem naquele sistema de resistência, né, de atrito, de ego mesmo, tá? Sabe? O ego tá no comando, assim. A maioria das pessoas vivem com o ego no comando. Ou algumas, não sei. Não posso julgar a realidade completa, mas algumas pessoas vivem, né, num sistema dual ainda, com o tridimensional no comando, certo? Sendo que era para o nível mais profundo do ser humano estar no comando. Ou seja, não é negar os baixos níveis, que é o ego, a mente. Elas são simples ferramentas. São como Jesus falou, é, filho, né? Filho. Ele chamava a mente ego de filho. Então, o avatar dele era como se fosse o filho, a matéria, que é a mesma coisa, tipo assim, mas ele se identificou com o pai. Quem que é o pai? O todo, o inefável, né? O indescritível, o homem, né? Por isso que ele é chamado de filho do homem. Pessoal, Jesus era igual nós humanos, tá? Sabe? Tipo, Jesus, ele era humano, por isso que ele é chamado de filho, porque ele veio como nós. Só que a diferença dele para as pessoas de sua época é que ele não seguia dogmas, pessoal. Ele era um ser humano que se conheceu profundamente, sabe? Em sua realidade e em sua criação de sua realidade, se conheceu tão profundamente que ele conversava com prostitutas, cara, com pessoas que eram consideradas erradas pelos fariseus, né, pelos governos, pelos romanos da época, né? E por isso mesmo que ele invejaram Jesus e certamente dizimaram ele, certo? Porque, cara, ele pregava o amor, cara. Tipo, o amor, para quem não sabe, é uma das mais altas vibrações, né? Tipo, vibrar no amor significa experimentar a vida em sua forma mais genuína, mais, assim, verdadeira, sabe? Então, por isso que, tipo, Jesus, tipo, tinha milhares de seguidores, tá ligado? Então, isso que é agir de maneira natural. Jesus agia de maneira natural, pessoal. Por isso que ele falava assim: se vocês não se reconhecerem como crianças, jamais poderão alcançar o reino dos céus. O que quer dizer?
que ele quis dizer. Não estou dizendo que é mais ou menos assim que está escrito, pessoal. Eu posso estar enganado, mas ele basicamente está dizendo: venha como criança. É, com, quando você era criança, quando nós éramos crianças, pessoal, nós éramos livres para pensar, para falar. A gente só não tinha, assim, conhecimento total da realidade, certo? Porque a gente era criança. Mas Jesus falava de uma outra criança, pessoal. A criança interior. O que é criança interior? Aquela que brinca com a matéria. Em algumas tradições é chamado de lila, a brincadeira divina. O que significa isso, pessoal? Que para você voltar a ser no seu modo natural, pessoal. Para você viver no seu modo natural. Como criança, não aquela que se identifica com o problema, mas aquela que brinca com os problemas que realmente, na realidade, nessa realidade material, não são problemas, pessoal. A gente só entende alguma coisa como problema quando a gente mentaliza aquilo como real, sabe? Como se a gente identificasse aquela coisa, aquele problema, como realidade. Como se realmente existisse um problema. Só que na realidade, não existe um problema, pessoal. Entende? Ele está dizendo basicamente o quê? Volte a ser como criança, cara. Brinque com a realidade. Sorria para a realidade. Reconheça a resistência que você está criando na realidade. Reconheça o atrito que você está gerando na realidade. Reconheça a sua paralisia e brinque com isso, cara. Porque no final, pessoal, a vida é identificada como o quê? Essa vida material. Maya, roda de Sansara. O que quer dizer? Fluxo, energia, vibração. Ou seja, parece. É como se fosse, pessoal, aquelas energias como se você imaginasse uma bola assim de energia assim, ó, se manifestando, sabe? Essa é a vida material, pessoal. Uma é como se fosse um filho mesmo, tá ligado? Um filho assim, ó, brincando, dançando, pulando, sabe? Se manifestando. A vida material, pessoal, é sobre manifestação, ou seja, tudo aqui é como se fosse uma manifestação do todo, sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo, cara. Se vocês estão captando essa ideia, mas eu creio que sim, sabe? No fundo, você sabe do que eu tô falando, cara. Você só esqueceu de, tipo, sintetizar todas as filosofias. Você só esqueceu de unificar os seus conhecimentos, cara. Tipo, você entende assim, o budismo é uma coisa, o cristianismo é outra coisa. Mas quando você percebe na realidade, cara, tudo está conectado. Tudo, tudo. É aí que você cometa, começa a captar informações nem por mais você buscar, cara. Você pode até buscar informações, mas você pode captar informações ao perceber que tudo está conectado, pessoal. Por isso que Nikola Tesla falava, dizia uma frase, né? Se você entender o universo por meio de vibração, frequência e energia, né? Você descobrirá segredos. O que ele quis dizer? Não negue nada na realidade, cara. Reconheça a realidade mais a fundo. Não tenha medo de se autoconhecer. Não tenha medo de ir a fundo, cara. Porque afinal, isso daqui é só uma manifestação passageira, pessoal. Uma ilusão. É maia. Esse vídeo que eu estou falando para você é uma ilusão também, pessoal. Eu não vou mentir para vocês. Isso aqui é só um playground de consciência para vocês viverem assim, mais livremente pelo mundo. Porque quando vocês chegarem na velhice, vocês
Tipo, vai bater aquela pergunta assim, pô, eu realmente fui quem eu fui? Tipo, eu fui realmente aquilo que eu mais queria ser, cara. Eu realmente fui um ser humano natural. Eu realmente fui um ser humano que seguiu meus próprios caminhos? Ou eu segui os caminhos de alguém? Eu realmente fui um ser humano autêntico? Eu realmente fui aquele cara que realmente, pô, eu realmente aproveitei a vida? Eu realmente vivi a minha vida? Ou será que eu segui a vida de outros? Ou será que eu fui preso a vida toda? Será que eu realmente agi de forma natural e vivi 100% de forma autêntica? Essa é a questão, pessoal. Agir de forma natural. Não tô falando para você fazer um anúncio nas redes sociais, ou fazer um vídeo, ou fazer qualquer coisa, publicar um texto e falar, tipo, coisas arrogantes. Porque o ser humano criou regras, né? E essas regras vêm do governo, né? Enfim. Se você falar alguma coisa aqui no YouTube, você que vai de contra as regras, né? Porque é tipo aquilo, né? Você vai tomar um strike, entende? Eu não tô falando assim para você negar as regras existentes, como não cometer homicídio, não, tipo assim, não controlar as pessoas. Isso aí é tipo seguir as regras assim da vida, né? As regras duais do certo e do errado, né? As regras morais. Mas também, cara, tipo, usar essas regras para falar o que você quer falar, cara. Tipo, eu não sei se você tá me entendendo. É que, tipo, dependendo do nível de consciência que você está assistindo esse vídeo, tipo assim, digamos assim, é que você tá meio confuso assim. Pô, ele tá falando assim para seguir regras duais, mas ao mesmo tempo não seguir as regras duais da realidade, do certo e do errado. O que eu tô querendo dizer basicamente é você se unir com o pai, filho. É basicamente isso. Você não vai negar o filho, você não vai negar o ego, você não vai negar as regras da sociedade, você vai utilizá-las ao seu favor. Entende? Você não vai negar as coisas da matéria, você não vai negar o filho, você não vai negar a matéria, você não vai negar a energia. Você vai sintetizar a mente tridimensional, ou seja, o ego, o filho, a matéria. Pessoal, é conhecimento instintivo isso aqui, tá? É tudo a mesma coisa, sabe? Matéria, energia, ego, mente, é tudo um sistema só, sabe? Que Jesus falava como um filho, né? Por isso que ele era filho do homem, enfim. Mas é isso. Você vai unificar as coisas ao seu favor. Você vai estar no mundo sem ser do mundo. Resumidamente é isso. Você vai estar no mundo sem se identificar com o mundo, sem se identificar com Lila, sem se identificar com Maia, sem se identificar com essa roda de Sansara, sem se identificar com a Matrix. A Matrix, basicamente, pessoal, não é sistemas ocultos, governos ocultos, não. A Matrix já começa quando um pensamento seu começa. Quando o sentimento seu começa a florar. Essa é a Matrix. Você está dentro da Matrix. Você está dentro do ego. Você está dentro do mundo. Mas você não é do ego. Você não é do mundo. Você não é da Matrix. Porque ego, Matrix,
mundo, vida, lila, é tudo a mesma coisa, pessoal. Simplesmente matéria e energia, isso aí, certo? Vocês são aquilo que sobra no final dessas coisas. Alguns podem dizer o vazio com potencial, vazio pleno, puro silêncio. Por exemplo, eu estou acordado, pô, eu já estou acordado, eu não vou criar atrito em dormir mais, porque eu não vou conseguir, entende? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas é isso. Basicamente é isso. Tipo assim, a hora que eu quero dormir, eu durmo. Simplesmente eu não estou dormindo já. A hora que eu quero acordar, eu já estou acordado. Alguns chamam isso de Wu Wei, que significa basicamente ação sem ação. É ação sem resistência. É fluxo. É como você fosse a água. Você corresse sem parar, por mais que é agir. Basicamente, pessoal, o Wei significa agir sem agir. O que significa agir sem atrito com a realidade? Agir sem resistência alguma. É basicamente o que Jesus fez nesse mundo. Ele foi um cara que agiu, mas não agiu. Entende? Ele participou de todo esse teatro, de toda essa lila, de toda essa dança eterna, né? Mas sem se identificar com ela. Ele entendeu a vida basicamente como uma brincadeira, Jesus, porque ele falava assim: sejam como as crianças, pois delas é o reino dos céus. A criança faz o que, pessoal? A criança brinca. A criança, ela tem uma energia imensa dentro dela. Ela quer brincar, ela quer pular, ela quer correr. Tipo assim, é difícil ver uma criança parada, sabe? A não ser que essa criança seja muito pensativa, sabe? Tipo, então, é uma criança assim, tipo, que nasce assim pensativa, é difícil, eu acho que é difícil dela se identificar como criança, como mais quando ela crescer, sabe? Mas enfim, pessoal, o vídeo é esse. Eu creio que vocês já entenderam. Então, age de forma natural, cara. Faça o que você estiver de fazer, que estiver em suas mãos para fazer. E age de forma natural, cara. Sem resistência, sem atrito, sabe? E basicamente, quando você age sem atrito e conhecendo essa realidade como uma ilusão realmente, e mesmo assim brincando com ela, voltando a ser criança, a criança interior que Jesus falava, né? Não que você vai cometer, tipo, é, coisas erradas, né? Crimes, sei lá. Não que você vai realmente ser uma pessoa descontrolada, como uma criança realmente é, mas uma criança interior, cara. Tipo, uma criança que sabe brincar com a realidade, que sabe sorrir, sabe? É isso. Tipo assim, é uma coisa ou outra, pessoal. Tipo, basicamente, eu não sei, eu acho que, tipo assim, uma outra coisa, uma última outra coisa, é você. Que eu quis dizer assim, para agir no ego, mas sem ser do ego, é tipo assim, estar no mundo, mas sem ser do mundo. Basicamente o seguinte, pessoal, imagina uma pessoa com um negócio, né? Eu vou dar um último exemplo, pessoal. Imagina uma pessoa com um negócio e essa pessoa
ela é obrigada a seguir regras que outras pessoas já colocaram. E essas regras são definidas como um conceito de mercado. Imagina esse empreendedor, ele simplesmente abrindo o negócio dele pela primeira vez. Aí vem um monte de regras do mercado, de concorrência. Essa vai ser pesada, pessoal. Mas se preparam. Porque, ó, esse empreendedor, ele já está abrindo o negócio dele. Ele não está pensando em abrir um negócio. Ele já está abrindo. Agir de forma natural é como se esse empreendedor pegasse aquelas regras daquele pessoal que já colocou antes dele, de empreendedores passados que já colocaram antes dele essas regras, que é como um conceito de mercado. Tipo assim, vamos supor que o ramo desse empreendedor é de imóveis, ou seja, ele é um corretor de imóveis. Então, existem regras nesse mercado que não podem ser ignoradas, senão ele não vai ter sucesso no negócio dele, sabe? Regras da sociedade. Vamos dizer alter egos, que significa como mercado. O mercado de imóveis, vamos dizer assim. O mercado de imóveis tem regras assim, bem burocráticas, sabe? Que o empreendedor ali, brincando como criança, né? Agindo de forma natural, aplicando tudo isso que eu falei nesse vídeo, ele simplesmente desiste do negócio, sabe? Porque ele identificou regras assim. Aí ele parou de ser uma criança interior, sabe? Porque ele realmente quer ser um homem livre de paradigmas humanos, de regras da sociedade, de alter egos. Ele quer ser livre do mercado, ele quer ser o mercado. Aí ele vê aquelas regras, pô, ele se identifica com aquelas regras. E ele acaba cometendo o quê? Fracasso no negócio dele, pessoal. Então, ele simplesmente ele para. Ele se paralisa totalmente e vai voltar a ser empregado de alguma coisa, vai voltar a sobreviver de alguma outra forma. Só que o que, pessoal? Esse cara, ele passa noites com ideias na mente, tipo, de voltar naquele negócio. A intuição dele chama ele para aquilo. Porque ele simplesmente tem aquilo na mente, tipo, pessoal, ele acorda às madrugadas para simplesmente anotar ideias, sabe? Só que o que? Esse cara, ele parou de agir como criança, pessoal. Ele se identificou com as regras do mercado e com as regras da ilusão. Ele se identificou com a ilusão. Ele se identificou como um filho, com a matéria, sendo que ele não é a matéria. A matéria faz parte dele. Ele esqueceu de integrar aquelas regras na liberdade que ele quer tanto, na liberdade autêntica dele. Ele esqueceu de ser o mercado, pessoal, de agir de forma natural, não de acatar aquelas regras como grandes coisas, mas de acatar aquelas regras como pequenas coisas e fazer uma coisa nova. Porque Jesus disse uma vez: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Aquele cara esqueceu de aplicar a inovação da tecnologia interna dele, das ideias que ele foi anotando quando era madrugada. Ele esqueceu de sintetizar, pessoal, de unificar aquelas regras daquele mercado, dos alter egos da sociedade, ao favor dele. Ele esqueceu de unificar aquelas ideias passadas com as ideias inovadoras dele. E é isso, pessoal.
Basicamente, esse foi um exemplo bem simples de tudo que eu falei aqui, pessoal. É isso. Bom, criar, refinar e levitar. Dadivar eternamente nas erudições. Até mais, pessoal.